alunos da primeira série. Hoje, então, mais uma aula de filosofia, do qual a gente vai estar fazendo as correções das atividades referentes aos dias 4, 11 e 18, ok? Vamos lá. Nessa atividade, né, do dia 4, eu tinha pedido para vocês exemplificarem, né, a vida de Sócrates e sofistas. E aqui eu trouxe umas características bem simples, né, em relação aos dois, né? O Sócrates, ele defendia que a verdade era absoluta, independente se estamos ou não convencidos dela. Os sofistas defendiam que a verdade era relativa, dependendo assim da capacidade da persuasão. Por quê? Os sofistas, eles eram os donos do argumento. Já Sócrates, né, ele tinha sua filosofia baseada onde? Nos diálogos, né? E aqui, ó, tem algumas características, né, dos dois filósofos, tá? Porque os sofistas, eles não gostavam de ser chamados de filósofos. Eles achavam, né, que esse nome era pejorativo na intenção deles, tá? A atividade, então, ela era composta de itens para vocês julgarem certos ou errados, né? Observe os itens a seguir relacionados ao sofistas de Sócrates e copiar e julgar os itens verdadeiros ou falsos. Na verdade, aqui, ó, vocês teriam que justificar cada um das respostas falsas, tá? E a gente vai fazer um passo a passo aqui, tá bom? Então, na número 1, os sofistas ensinavam técnicas que auxiliavam as pessoas a defenderem seu pensamento particular e suas próprias opiniões contrárias para que dessa forma conseguissem seu espaço. É verdadeiro, por mais que eles não tinham compromisso com a verdade, eles tinham, né, esse compromisso sim, né, em ensinar, né, independente se era falso ou verdadeiro aquilo que ele estava argumentando. 2. Os sofistas opunham a filosofia pré-socrática, dizendo que esses ensinavam coisas contraditórias, repletas de erros, que não apresentavam utilidades na polis, ou seja, cidade grande. Dessa forma, substituíram a natureza, que antes era o principal objetivo da reflexão, pela arte da persuasão. Certíssimo, né? Isso aqui está correto, né? Eles se opunham, sim, totalmente à filosofia pré-socrática. Os sofistas foram os primeiros filósofos do período pré-socrático. Isso aqui é mentira, né? Como que eu justificaria isso? Os sofistas não foram, né, os primeiros filósofos do período pré-socrático. Quem foram os filósofos? Foram o Anaximenes, o Anaximandro, né, o Tales de Mileto, aqueles que trabalhavam com a cosmologia. Então, essa resposta aqui, ela é falsa e tem que justificar, no caso, no caderno de vocês, dizendo, né, que eles não foram os filósofos pré-socráticos, os primeiros filósofos pré-socráticos, por isso. Questão 4. Os sofistas desejavam a busca da verdade, pois essa era uma tarefa para eles e todos os outros filósofos. Primeiro, né, eles não tinham compromisso com a verdade, já é errado. E eles não gostavam de ser chamados de filósofos, porque eles achavam que esse sistema era pejorativo. Então, vocês vão justificar dizendo: os sofistas não tinham compromisso com a verdade, né? E eles não tinham também, né, o compromisso com a ideia filosófica. Para eles eram meros espectadores. A questão 5. Os sofistas não negavam a verdade, apenas apontavam os problemas relativos à sua posição. Certíssimo. A questão está verdadeira. Questão 6. Os sofistas apresentavam ideais mitológicos contra argumentações, problemas relevantes para os filósofos. É uma inverdade. Os sofistas não trabalhavam, né, com essas ideias mitológicas. Ao contrário, eles trabalhavam com essa argumentação, tá? Então, justificando. Os sofistas não, né, cultuavam a ideia mitológica e apresentavam argumentações para seus problemas relevantes em relação à filosofia. Questão 7. Por desprezarem algumas discussões feitas pelos filósofos, chamados, né, de filósofos pré-socráticos, mesmo Sócrates que rebelou contra eles, dizendo que desrespeitava a verdade pela sabedoria. Verdade, né? Eles desrespeitavam essa ideia, né? E não tinham esse compromisso, porém, né, eles ajudavam nas argumentações. Dando continuidade à questão 8. Por que Sócrates não gostava desses grupos de professores? O Sócrates, ele justificava a sua crítica em cima dos sofistas porque eles não tinham compromisso com as palavras, né, por meio da retórica e da oratória, pondo os interesses particulares acima dos públicos.
Então, eles defendiam apenas seus interesses, né, e não tinham compromisso com o bem público. Ainda que fosse confundido com outro sofista qualquer, Sócrates diferenciava-se deles não somente por abominar os pagamentos monetários em troca de seus ensinamentos, ou por identificar a sofística como um jogo de palavras que impedia a descoberta da verdade. Sócrates criticava a própria incoerência da atividade sofística, capaz de defender argumentos conflitantes no mesmo diálogo, tudo sempre com o mesmo objetivo, vencer a disputa verbal. Então, ele não gostava da prática desses sofistas, porque eles cobravam e eles não tinham compromisso com a verdade. Na questão 9, eu pedi para vocês fazerem, né, um destaque de palavras desconhecidas, né, e aqui eu coloquei algumas, e coloquei também o significado, porque dentro da filosofia existe um vocabulário bem complexo, e quanto mais a gente entende, mais fácil entender a filosofia, né? Então, as palavras persuasão, aquisição, mitológicas, argumentações, relevantes, céticos e rebelou. Essas palavras têm todos o significado. Quando vocês forem corrigir, estará tudo lá no anexo do GPA. Dando continuidade na aula, então, a atividade da aula do dia 11, do 5, era para vocês pegarem as ideias tanto sofísticas e ideias de Sócrates e enumerar, né, dentro no contexto geral, em relação ao texto que foi apresentado a vocês. Sócrates e os sofistas. O sofista é um professor ambulante. Sócrates, alguém ligado aos destinos da sociedade. O sofista cobra para ensinar. Sócrates vive sua vida e essa o confunde com a vida filosófica. Filosofar não é profissão, é atividade do homem livre. Então, Sócrates tinha verdadeira aversão, né, aos sofistas. Quem fala que Sócrates era muito parecido, isso é uma verdade. O sofista sabe tudo, transmite um saber pronto, sem crítica, que Platão identifica como mercadoria, que o sofista exibe e vende. Sócrates não. Sócrates, ao contrário, diz nada saber. E, colocando-se no nível de seu interlocutor, dirige uma aventura dialética em busca da verdade. Ou seja, ele faz, né, uma narração, um diálogo com o seu percussor, com o seu interlocutor, para que ele descubra, né, as questões. Aqui tem também uma ideia sobre Sócrates e os sofistas, né, que mostra que o Sócrates tinha enorme compromisso com a verdade e preocupava em encontrar um conceito que fosse universal a todos. Porém, os sofistas eram considerados relativistas, ou seja, para eles não existia uma verdade universal, ao contrário que para Sócrates existia essa verdade, né, que pudesse ser conhecida. Tudo, na verdade, não passa de uma opinião ou de uma conveniência do mais forte. Isso não é uma verdade, né? No nosso mundo hoje, as verdades são muito mais relativas do que, né, absolutas. Aqui, então, no quadro que eu pedi para vocês fazerem, né, as ideias tanto de Sócrates quanto as ideias dos sofistas. No texto, as principais ideias que apareceram foram maêutica e ironia, saber, conheça a ti mesmo, que é a frase mais famosa dele. O Sócrates busca a verdade, tem convicção de que ninguém pode ser mestre dos outros, ele trabalha através de diálogos. Sócrates defende que a opinião é individual, mas a sabedoria é universal. A autoeducação leva ao conhecimento de si mesmo. E a questão da felicidade, que tudo estava dentro do texto. Nos sofistas, a palavra physis aparece como, né, pressuposto filosófico. Os sofistas recusavam o rótulo de filósofo, eles não gostavam. Relações com a Sofia não era de paixão e sim de conveniência, foi o que a gente falou anteriormente. Eles ensinavam aquilo que era conveniente, por isso eles recebiam. Seu objetivo não era investigar. Debates, retórica, não tinham compromisso com a verdade, existia disputa verbal entre eles, a vitória sobre o adversário através da argumentação era o melhor para eles, que era considerado verdade. O sofista mais importante destaca entre Protágoras, Górgias, contemporâneos de Sócrates. Dando continuidade, então, né, a aula do dia 18 aí, do 5, né, era para vocês observarem as imagens que foi proposto no texto e fazer as atividades que devem ser copiadas e respondidas no caderno, ou seja, um pequeno questionário sobre, né, as atitudes de Sócrates. Nesse contexto, então, nós vamos estar falando apenas de Sócrates. O método socrático, ele baseava-se na ironia, na maiêutica, que foi os dois pressupostos de Sócrates, né? Ele procura confundir o interlocutor acerca do conhecimento que ele tinha das coisas. A ironia também significa o ato de perguntar questões, né, que não tem respostas prévias para que possa chegar a uma etapa da maiêutica. Já a maiêutica faz o interlocutor penetrar em novas ideias
ou seja, o parir das ideias, que é das ideias mais complexas do Sócrates, que é o parir das ideias, o parir de ideias, o ato de dar luz a novas ideias. O objetivo desse método é encontrar definições universais e necessárias, essência para todas as coisas. Aqui tem um pequeno esqueminha para vocês entenderem mais do que fala sobre as ideias de Sócrates. E aqui as questões. Qual era a linha de pensamento de Sócrates? O pensamento filosófico de Sócrates marca uma reviravolta na história humana, por isso ele é chamado de o pai da filosofia. Até então, o filósofo procurava explicar o mundo baseado na observação das forças da natureza. Com Sócrates, o ser humano voltou para si mesmo, ou seja, o Sócrates não acreditava na cosmologia dos pré-socráticos. Qual a diferença entre ironia e maiêutica? Da seguinte forma, ironia é o método de perguntar, indagar sobre tudo e todas as coisas, para quebrar o senso comum. Mas para isso, ele fazia o uso da maiêutica, que seria para ele o ato de gestar as informações adquiridas. Gestar, o termo gestação, seria então o tempo gasto para progredir informações adquiridas através, ou seja, o tempo de a gente mudar nosso conceito e criar novas ideias sobre algum assunto. O que significa ironia maiêutica socrática? O método socrático é composto pela ironia e pela maiêutica. Ironia, nesse caso, tem um significado diferente do que conhecemos no português. Tem origem na palavra eirin, do grego, que significa perguntar. Então, maiêutica e ironia são métodos socráticos. Portanto, é o momento que o interlocutor faz as suas devidas interrogações. Quais as características do método da ironia e da maiêutica, utilizado por Sócrates em seus diálogos? A ironia e a maiêutica foram elementos para chegar ao conhecimento da verdade em Sócrates. Na ironia, os Sócrates faziam perguntas a seus alunos, onde respondiam de acordo com suas opiniões e conhecimentos. Depois, a pessoa que conversava com Sócrates se percebia como quem, na verdade, sabia muito pouco. Então, ele fazia com que a pessoa pensasse um pouco mais sobre os assuntos e não achasse que sabia de tudo. Qual era o método utilizado por Sócrates para promover o pensamento crítico? Ele criou o método de investigação do conhecimento através da maiêutica, que é a técnica de trazer à luz, no qual, por meio de sucessivas questões, se chegava à verdade. Sócrates iniciava sua discussão e conduz seu interlocutor a tal conhecimento através do diálogo, que é a primeira fase do seu método em busca da verdade. Espero que vocês tenham compreendido, caríssimos. E todas essas atividades, esse gabarito estará no GPA à disposição de vocês para fazer correção dessas atividades. Até mais, um abraço.